intenção de meditar na palavra de Deus. E gostaria de falar nessa manhã a respeito de uma coisa que parece um grande mistério, que muitos não compreendem. Algo que aconteceu com o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Vamos falar sobre Paulo. Quem era Paulo? Paulo foi um grande servo de Deus, mas sem entendimento. Como muitos hoje servem a Deus, mas sem entendimento, estão fora do plano de Deus, apesar de serem zelosos das coisas de Deus, simplesmente porque eles não têm sabedoria, não têm entendimento. O que seria a causa dessa falta de entendimento? Bom, tem vários fatores e nós vamos meditar em todos eles. A pergunta que paira no ar nesse momento é: o que seriam as escamas dos olhos do apóstolo Paulo? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 18, está escrito assim: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Vamos analisar o que aconteceu que levou Paulo nessa circunstância. Ele foi informado que havia algumas pessoas tentando criar uma nova seita por causa de Jesus, que tinha sido morto naqueles dias em Jerusalém. Ele tomou conhecimento do fato, mas nunca se importou, achou que era algo que não daria ibope. Mas de repente viu que começou a fervilhar, começou a crescer, começou a se expandir, e essa nova seita ameaçava a seita dos fariseus, e isso ele não podia tolerar. Então ele começou a tomar atitude, ele foi à frente para defender, ele foi brigar, ele começou a prender os cristãos, ele começou a maltratar, bater, matar, jogar na prisão homens, mulheres, crianças, não importa, quem fosse seguidor dessa seita que ameaçava a religião dele, ia ser perseguido até o fim. E depois de fazer um limpa na cidade de Jerusalém, ele resolveu que deveria fazer o mesmo nas cidades vizinhas, e a próxima era Damasco. Conseguiu carta de autorização para prender as pessoas lá em Damasco, conseguiu alguns soldados para acompanhar ele, montou a cavalo e partiu a galope para Damasco. Mas no caminho de Damasco aconteceu uma coisa inusitada. Enquanto ele cavalgava fazendo planos, vou prender, vou matar, vou destruir, vou acabar com essa religião, uma forte luz do céu caiu sobre ele e ele caiu do cavalo. E todo mundo parou e ficou olhando, e ele ficou assim tentando entender o que estava acontecendo, mas ele já não enxergava mais, ele estava cego. E começou a palpar em volta, e o pessoal percebeu: puxa, esse cara está cego. E aí ele ouviu uma voz do céu que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem é o Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu fico tentando imaginar a situação do apóstolo Paulo naquele momento, que era apenas Saulo de Tarso, zeloso da religião dos fariseus, e que daria a própria vida para defender essa religião, e que jamais aceitaria que alguém dissesse que Jesus era filho de Deus, porque era um simples carpinteiro que morreu numa cruz. Aquela voz divina falando com ele, dizendo: eu sou Jesus, Jesus a quem você persegue. Eu imagino o mundo interior dele deve ter desabado, desmoronou, acabou, tudo que tinha para Paulo morreu naquele momento ali, e ele, desesperado, se sentindo naquele conflito com Deus, lutando contra o próprio Deus, e disse: Senhor, o que é que eu devo fazer? E Jesus disse: entra na cidade de Damasco e eu mando alguém te dizer o que te convém fazer. O interessante de notar nessa passagem é que Jesus poderia ter falado para ele ali: ó, você muda de vida, se converta, entregue seu coração para mim, deixa eu fazer uma lavagem na tua vida, deixa eu fazer uma mudança na sua vida, e depois você vai pregar o evangelho para as pessoas, dizer que eu sou o filho de Deus. Não. Ele disse: entra lá na cidade de Damasco e eu mando um homem te dizer o que você deve fazer. Deus usa homens. Ele poderia falar, mas ele quer nos usar.
Deus poderia falar com você nesse momento, com seu amigo, com alguém que está orando, mas muitas vezes Ele usa a palavra do homem. Ele quer usar o homem, Ele quer que nós sejamos cooperadores da obra de Deus. E se você não abre o coração para Deus te usar, você está perdendo um privilégio tremendo, você está deixando de ser abençoado. Mas você que não ouve a palavra que alguém te entregou, está perdendo muito mais, está sendo prejudicado na sua alma. Muitas pessoas perdem a salvação porque não ouvem o recado de Deus, porque não se humilham o suficiente para entender que Deus pode usar um homem. E ele seguiu o conselho, entrou na cidade de Damasco, e tal foi o desespero que ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer nada, sem nem tomar água. Tenta imaginar como esse povo era dedicado. Que diferença de nós hoje, né? Sente uma fome, ai que fome, não aguento mais, vou comer alguma coisa. Fica um pouquinho sem água, que sede, meu Deus. Imagina 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber nada, depois de uma longa viagem a cavalo. Mas por que ele fez isso? Porque ele estava buscando de Deus o entendimento, buscando a sabedoria para compreender o que estava acontecendo com ele. O que é que está acontecendo comigo? Tem muita gente que fala isso, mas a pessoa sai desesperada por aí gritando, meu Deus, o que está acontecendo isso comigo? Chora, se escabela, mas não busca a presença de Deus, não pede para Deus dar entendimento. Quando a pessoa fala, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Não está falando com Deus, está falando com as pessoas em redor para chamar atenção para ela. Como eu sou coitadinho, como eu sou vítima. E Deus odeia isso. Ele quer que você vá perante Ele, derrama o seu coração, a sua alma, a sua vida diante dEle, conta as suas tristezas, seus dissabores, sua alegria, compartilha tudo com Ele. Ele quer ser seu amigo, Ele te ama, e Ele quer ser seu amigo. Você só tem que se abrir com Ele, e depois confiar que Ele vai tomar uma providência no problema que está te atormentando. Então Paulo entrou na cidade de Damasco, foi na casa daquele tal Simão, devia ser amigo dele, conhecido, sei lá. Pediu abrigo e ficou ali 3 dias sem comer e sem beber, orando. 3 dias orando. Quando cansava, levantava do chão, depois ajoelhava de novo. Senhor, me dá entendimento. Senhor, me mostra o que aconteceu. Senhor, me faça compreender o que é isso. Que história é essa de Jesus ser filho de Deus? E numa noite daquelas, aliás, no 3º dia, né, que seria talvez a noite, Jesus apareceu em sonhos para um discípulo chamado Ananias e disse, Ananias, levanta agora, vai na rua chamada direita, na casa de um tal de Simão, e pergunta por um tal de Saulo. Ele está orando nesse momento e ele está pedindo para ser curado. Então você vai entrar lá e você vai pôr as mãos sobre ele, ele vai ser curado da cegueira e ele vai ser cheio do Espírito Santo. E Ananias ainda em sonho disse, Senhor, eu muito ouvi a respeito desse homem, eu sei que ele é nosso inimigo. Ele perseguiu e destruiu a tua igreja em Jerusalém e ele veio aqui com o mesmo objetivo. Ou seja, ele vai me matar, Senhor. Mas o Senhor disse, vai Ananias, porque ele é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis da terra. E eu mostrarei para ele o quanto ele vai sofrer por amor do meu nome. Fez o meu povo sofrer, vai sofrer também. É a lavoura de Deus, é a semente que você planta. O apóstolo Paulo foi salvo, foi perdoado, foi abençoado, foi nomeado apóstolo para pregar para muita gente, escreveu mais da metade dos livros do Novo Testamento, mas colheu o que plantou. Semeou lágrimas, colheu lágrimas. Perseguiu, foi perseguido. A lavoura de Deus é justa. Se você plantar, você vai colher, não resta a menor dúvida. Então, escolhe bem a semente que você está plantando. Seleciona bem o tipo de semente que você planta hoje, porque ela vai voltar para você amanhã. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Então, Ananias se levantou, foi na rua que tinha por nome direita, chamou na casa de Simão, foi recebido e entrou e viu Saulo de joelhos orando e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho me enviou para você ser curado da vista e para ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala que quando ele pôs as mãos na cabeça de Paulo, caíram algumas escamas dos olhos de Paulo. Pergunta, o que seriam aquelas escamas? O que seriam aquelas escamas nos olhos de Paulo?
Seriam escamas de verdade? Seriam escamas de peixe? Seriam escamas espirituais? Que tipo de escamas estavam nos olhos de Paulo? Vamos analisar algumas verdades contidas nesse episódio. Será que você tem ideia do privilégio que é entender os mistérios de Deus? Muitas vezes a pessoa está na igreja e não está nem aí, não quer nem saber. Acha que é normal, tá porque quer, sai porque quer. Não é bem assim. Algumas pessoas têm privilégio, nós temos privilégios. Vamos analisar Lucas capítulo 8, versículo 10. E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros eu falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Muito forte essa palavra, muito forte mesmo, porque não é quem quer que entende, mas é quem Deus dá entendimento. Não é quem quer. Muitas vezes a pessoa ela é cega, não é porque ela quer, porque ela não teve o privilégio de ter os olhos abertos. Saulo era assim, ele achava que estava no caminho certo. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. A pessoa pensa que está no caminho bom, está no caminho de Deus, mas de repente está a caminho do inferno, porque não foi lhe dado o privilégio de conhecer os mistérios do reino de Deus. E muita gente que conhece os mistérios do reino de Deus não se importa, não faz nada, não está nem aí. Eu conheci uma senhora uma vez que brigava com a filha para ir na igreja, porque ela não queria perder nenhum culto. Isso é muito bom, é maravilhoso, mas ela deveria se preocupar com a filha que não era crente, porque a filha queria ir, poderia ir lá e ouvir uma palavra que abrisse a mente dela, mas ela não queria perder nenhum. Então, o dia que não dava para ir as duas, ela brigava com a filha para a filha ficar em casa porque ela queria ir. E aí, como é que é isso? Cadê o amor pelas almas? Principalmente a alma da própria filha. Entre outros fatos, a gente encontra muitos casos semelhantes, né? Essa falta de amor pelas almas, essa falta de valorização por aquilo que nós enxergamos, que nós entendemos. Salmos 69, versículo 23, o salmista diz assim: escureçam-se-lhes os seus olhos para que não vejam, e fazem com que os seus lombos tremam constantemente. Olha, o entendimento vem de Deus. Não vem da ciência, não vem da inteligência, não vem da esperteza, não vem da boa vontade, não vem das boas intenções. Inclusive já existe um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Não adianta só ter boa intenção, é necessário que haja entendimento, que haja sabedoria. Mas como eu vou conseguir sabedoria? Com a minha inteligência? Jamais. Meus diplomas não significam nada para Deus. Os mistérios de Deus são revelados. Então nós fazemos uma pergunta: de onde vem a cegueira espiritual? Primeiro vem da má vontade. Mateus capítulo 13, versículo 15, Jesus diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Você percebe a má vontade. E Deus conhece a má vontade da pessoa. Quando você vai pregar uma palavra, quando você vai refletir sobre uma palavra de Deus, a pessoa fala: eu sei, eu já sei. Má vontade. Ou então diz assim: eu conheço essa passagem, mas você está interpretando errado. Ou então vê outra pessoa e diz assim: bom, a Bíblia tem mais de 1000 interpretações, essa é a sua, eu tenho a minha. Má vontade. A pessoa não quer saber qual é a verdade, ela está preocupada com a verdade dela. Ela não quer defender a fé, ela quer defender a religião. E ouve com aquela má vontade e não vai se converter, porque Deus não vai dar entendimento. Ele não vai dar entendimento para as pessoas que têm má vontade. Então é preciso que a pessoa abra o coração, que a pessoa tenha desejo de conhecer, que a pessoa se preocupe com o futuro da sua alma, que a pessoa pense que está a caminho do inferno e que precisa do perdão de Deus de qualquer forma. O amor pela sua alma tem que ser maior do que o amor que você tem pela sua religião. Mas muita gente vive de aparência. Também vem da idolatria. Isaías 44, 18 diz assim:
Nada sabem nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam e os seus corações para que não entendam. Tapou os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. Se Deus não der entendimento, você nunca vai conseguir nada com seus cálculos, com seus raciocínios, com a sua aritmética, com a sua gramática, com a sua arqueologia. Ela vai te servir de perdição. Ela vai te aprofundar cada vez mais no erro, no engano, na mentira que você ama, porque você não ama a verdade. Mas se você ama a verdade, basta uma palavrinha simples para você perceber que está errado. A sabedoria de Deus não é dada em faculdade, a sabedoria de Deus é dada através da humildade. Às vezes uma pessoa iletrada pode dizer uma palavra mais sábia do que um doutorando ou um mestrando. Também vem da estupidez a cegueira espiritual. Efésios capítulo 5, versículo 17, Paulo, aquele mesmo Paulo que era cego, que era estúpido, ele diz assim: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Insensatez é loucura, é tolice, é a pessoa ser obstinada, é a pessoa ser teimosa, é a pessoa não querer dar o braço a torcer, é a pessoa não querer ouvir, não querer entender. Muitas vezes você vai falar alguma coisa para a pessoa fala, eu sei, sabe nada. Você não sabe nada, se você soubesse você estaria comentando. Você não está comentando porque você não sabe. Tenta ser um pouco mais humilde de coração e entender a verdade que está sendo passada para você, porque a vida está passando rápido assim, ó. Daqui a pouco você está do outro lado e você ainda não sabe para onde vai a sua alma. E isso é muito triste, é muito deprimente. Aí vem a outra pergunta: como abrir os olhos do Espírito? De que forma nós podemos enxergar a verdade, a realidade espiritual? Bom, o primeiro conselho é humilhando-se. Temos que nos humilhar. Precisamos entender que nós não somos nada. Precisamos entender que Deus é tudo e nós não somos nada. Não é a minha juventude, eu não sou mais jovem. Isso é uma clara evidência. Eu convivo com jovens, eu trabalho com jovens. Eu conheço jovens humildes, eu conheço jovens arrogantes que pensam que vão ser jovens para sempre. Alguns anos atrás, num debate, um garoto falou para mim: você tem inveja de mim porque eu sou jovem? Eu falei: coitado, você pensa que vai ser jovem para sempre? Já faz alguns anos, ele já está um pouco mais maduro, logo ele será um velho também. E para onde vai a alma dele? Eu não estou preocupado com a minha juventude física, eu não estou preocupado com a minha velhice física, eu estou preocupado com a minha juventude espiritual. Eu estou preocupado com a água da vida eterna. Eu estou preocupado com aquela fonte que jorra para a vida eterna, para sempre, que nunca vai se secar. E é com isso que as pessoas deveriam se preocupar. Porque se isso aqui fosse realmente importante, duraria para sempre. Ou duraria mais. Mas hoje você para pensar, que diferença faz se você é rico, se você é pobre, se você é grande, se você é pequeno? Daqui 100 anos não faz a menor diferença. Hoje seria importante, talvez, mas e daí você olha para as estrelas do passado, as estrelas de Hollywood, tanto homens quanto mulheres, né, com aquele físico bonito, escultural, e hoje estão velhos, muitos já morreram, e a maioria deles já foi para o inferno, e de lá não vão sair nunca mais. Isso é triste, isso é deprimente. Deixou o espírito envelhecer porque não foi tomada a água da fonte da vida, que só o Senhor tem para dar. Humilhai-vos. Tiago 4,10 nos dá um conselho: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Se você se humilhar diante de Deus, Ele te exalta. Se você se exaltar diante de Deus, Ele te humilha. Foi isso que aconteceu com o querubim Lúcifer. Foi isso que aconteceu com ele. Se exaltou, foi além de onde deveria, e Deus lançou ele por terra. Não serás mais o querubim. Vou colocar outro no seu lugar. E quando ele caiu aqui na terra, Deus humilhou ele ainda mais. Deus disse: vou tirar do pó da terra um ser que vai ser maior do que você, o homem. Apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 5, versículo 6, também aconselha: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Deus tem um tempo para nos exaltar.
Nós podemos ser humilhados, mas nós não vamos ser destruídos, não vamos ser abatidos, não vamos ser derrotados por causa disso. Pelo contrário, nós seremos abençoados se nós esperarmos em Deus, se nós lançarmos a nossa ansiedade sobre o Senhor, se nós confidenciarmos com Ele o que nós estamos passando e sentindo, Ele vai nos dar livramento. Nos anos 80, passei um grande sofrimento, uma perseguição tremenda por causa da minha fé, a minha família, no meu trabalho, em todo lugar onde eu ia. Fui humilhado, zombado, escarnecido, chutado para fora. Trabalhava na roça, marcava viagens de caminhão de vinhaça, uma semana de dia, uma semana de noite, 12 horas por dia, 12 horas por noite, ganhava uma migalhinha que não dava para nada. Sofrimento, angústia, perseguição, mas perseverei, fiquei firme. Eu sabia que o Senhor um dia me daria vitória. E quem conhece a minha história vê. Tem um vídeo meu aí que conta a minha história, o que Deus fez na minha vida. São 7 vídeos da transformação que Ele fez na minha vida, da lavoura de cana para a faculdade, da insignificância para os meus 13 livros publicados, e mais um que está pronto, está quase pronto. Já escrevi, estou reescrevendo. Em breve, se Deus permitir, eu vou lançar esse livro também. Deus faz a obra, você só precisa acreditar, só tem que se humilhar nas mãos de Deus, se entregar de verdade. Não é se entregar dando um soco em alguém, não, é se entregar e deixar. Quem quer te bater, te bata. Deus vai fazer a obra na tua vida, Ele é o teu Salvador. Salmos 147, versículo 6 diz: o Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Você precisa acreditar, você precisa confiar. Está sendo humilhado? Fique bonzinho, humilhe-se mais ainda. Jeremias fala no livro de Lamentações que nós temos que pôr a nossa boca no pó, nós temos que nos humilhar, nós temos que dar nossa cara a tapa. Não é chegar perto de alguém e falar, dá um tapa aqui. Não é uma coisa literal. É você simplesmente aprender a sofrer com paciência, com resignação, calado, esperando em Deus, confiando nele, que Ele vai te dar a solução. Tiago também diz assim: antes Ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. O que é que eu posso fazer então? Eu posso pedir sabedoria para Deus. A única forma de ter entendimento é se eu pedir sabedoria para Deus, porque eu não vou conseguir ser sábio por mim mesmo. A minha sabedoria tem que vir do alto, de Deus. A sabedoria humana, ela é falha, fraca, limitada. A sabedoria de Deus é abrangente. A sabedoria de Deus não falha. A sabedoria de Deus faz a gente enxergar coisas invisíveis aos olhos humanos. O próprio Tiago, no capítulo 1, versículo 5 da sua epístola, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Se você não tem sabedoria, pede para Deus, Ele dá. Ele deu sabedoria para Salomão, Ele deu para todos aqueles que pediram, porque Ele não daria para você. A questão é que muita gente, às vezes, não tem o hábito da oração, ou se ora, faz uma espécie de uma reza, ou um cerimonial, e acha que tá bom. Não é isso que Deus quer. Deus quer intimidade. Deus quer que você se revele a Ele. Ele te conhece por dentro e por fora, sabe dos teus pensamentos e sentimentos, mas Ele quer te ouvir, Ele quer que você fale com Ele, Ele quer que você procure Ele. O que falta muitas vezes é essa boa vontade de buscar de Deus a direção e obter a sabedoria. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 9 até o 13, nos mostra uma coisa que aconteceu com Salomão. Assim que ele assumiu o trono de Israel, assim que seu pai Davi morreu, ele começou a governar e Deus apareceu em sonhos para ele e disse para ele: pede o que você quiser que eu vou te dar. Que privilégio! Peça o que você quiser. O que você pediria? O que eu pediria? O que é que está no nosso coração nesse momento? No coração de Salomão tinha zelo por Deus, pela palavra de Deus e pelo povo de Deus. Então Salomão diz assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar esse teu tão grande povo?
E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste eu te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E ninguém foi maior do que Salomão, disse o próprio Jesus no Evangelho de Mateus. No capítulo 4, versículo 29 e 30, a confirmação diz assim: e Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Olha, eu não sei o que é que te atormenta nesse momento. Eu não sei o que é que te satisfaz. Se basta para você ter uma religião, então, se você tem, você já tem tudo. Mas se você quer ser amigo de Deus, se você quer ir além da religião, se você quer ter entendimento para saber o que é certo, o que é errado, para saber se está indo para o céu ou se está indo para o inferno, peça a Deus sabedoria. Alguém pode te dizer, ninguém pode saber se vai para o céu ou para o inferno. Pode sim, pode sim. Deus revela. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus disse: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quer garantia maior do que a palavra dele? Basta que você peça sabedoria, basta que você se humilhe, basta que você diga: eu não sou nada, eu não sei nada, eu não entendo nada sem a ajuda de Deus. Não importa se você é um trabalhador rural, se você é um universitário, se você é um PhD na melhor filosofia que existe, formado na melhor academia do mundo, não importa. Não importa se você é membro da academia de letras. O que importa é você reconhecer que é apenas um ser humano limitado, que não sabe o suficiente e jamais saberá sem a ajuda de Deus. Se humilhar debaixo da mão de Deus e pedir a Ele sabedoria, e Deus vai te dar entendimento e sabedoria para você se salvar e para salvar muitas outras pessoas juntamente com você, incluindo seus amigos e a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus abra os seus olhos para que você compreenda que as escamas que estavam nos olhos de Paulo eram escamas espirituais. Não eram escamas de peixe, nem de cobra, nem de qualquer outro tipo de réptil. Eram escamas espirituais. Era um tipo de tampão que Satanás põe no olho da pessoa para ela não enxergar, fazendo ela acreditar que ela já sabe tudo, que ela já sabe o suficiente, que não precisa aprender com ninguém. Essa arrogância, essa soberba são as verdadeiras escamas na vida de muita gente, mas que nesse dia, a partir de agora, essas escamas possam cair dos seus olhos em nome de Jesus, e você veja a verdade e veja o caminho da salvação, o caminho do céu, como Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho da salvação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.